Baiano que se tornou carioca por adoção e ganhou o título de A Cara do Rio. É um dos maiores pesquisadores da música popular brasileira. Já atuou como historiador, escritor, produtor musical, produtor de rádio e TV, crítico, comentarista, entre outras funções. É um doutor da MPB e tem a missão agora de conservar a história da música aqui nesse instituto. A nossa entrevista de hoje é com Ricardo Cravalbim. Como foi a sua vinda para o Rio de Janeiro? Bom, minha vida para o Rio de Janeiro foi a partir do momento que eu ganhei uma bolsa de estudo na cidade de Penedo, Alagoas, como o aluno número 1, com as maiores notas no estado. Naquela altura, o Ministério da Educação, Cultura e Saúde dava bolsas de estudo para o Colégio Pedro II, que era o colégio padrão, mais importante colégio do Brasil, era quase que uma universidade, tanto que nós que nos formamos no Pedro II, recebemos o título, que é único em qualquer escola média e clássica, né, de bacharel em letras. Então, o Colégio Pedro II me abrigou por conta do melhor aproveitamento no estado de Alagoas. Então, eu vim em 1953 para cursar o curso secundário e logo depois os 3 anos do curso clássico. De imediato, saindo do Pedro II, com a solidez da formação do Colégio Pedro II, eu entrei direto na Universidade do Brasil para a Faculdade Nacional de Direito Velho Caco. Aí o senhor começou a estudar Direito, mas como começou a sua relação com a música? Minha relação com a música é muito antiga, né? Quer dizer, eu sempre gostei de música popular. No Colégio Pedro II, que era internato, eu tinha um radinho e ficava ouvindo naturalmente o radinho, depois das aulas, no dormitório ao lado da minha cama, ficava ouvindo o radinho, a Rádio Nacional, a Rádio Mairique Veiga, à noite, né? E ali, evidentemente, o gosto pela música foi aumentando cada vez mais. Eu gostava, sobretudo, de Ângela Maria, Dalva de Oliveira e Luiz Gonzaga, naqueles tempos. E ouvia, naturalmente, os programas noturnos da Rádio Nacional, que eram esplêndidos, né? Com Radamés Inátali, com grande orquestra, com os grandes cantores. Em resumo, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas e todos os grandes da época, né? Então aquilo começou a jogar dentro de mim o ictus do gosto pela música. Logo depois, quando eu saí do Colégio Pedro II, e talvez um pouco antes, já frequentava reuniões de amigos em que a gente ouvia discos LPs para analisar, para discutir, e aquilo especialmente voltado, no caso nosso, em 1956, 7 e 8, no momento que eu terminava o Colégio Pedro II, a gente tinha muito interesse no jazz, especialmente nos cantores e nos jazz negros dos Estados Unidos. Então, a partir daí, o passo para gostar da Bossa Nova foi imediato, porque a Bossa Nova era uma sequência do jazz no começo de 1958, com o Antônio Carlos Jobim, com o Johnny Alf e com todos aqueles Dick Farney, etc., e Maísa, que também anunciava a Bossa Nova. Em resumo, e João Gilberto, sobretudo, causou um espanto. E a gente, então, eu pessoalmente, comecei a gostar cada vez mais da Bossa Nova e cada vez entrando mais dentro da música popular brasileira. Mas o senhor chegou a exercer o cargo de advogado? Não, eu exerci em gabinete, porque eu fiz concurso, passei para assistente jurídico e ali fiquei em gabinete. Mas todos os meus chefes, inclusive Otto Lara Rezende, na Procuradoria, o Enaldo Cravo Peixoto, na Secretaria de Obras e Sorção, onde eu estava alocado, todos sabiam do meu gosto pela cultura. Tanto que eu fazia, paralelamente, assistente jurídico, programas da Rádio Roquete Pinto, que era no mesmo prédio, ao lado da Igreja São José, e nesses programas já exercitava exatamente o meu gosto pelo jazz, pela bossa nova. E a partir daí, do momento que eu assumi o Museu da Imagem do Som, em 65, logo depois, o meu gosto pela música popular ficou uma perdição para mim. Eu nunca mais deixei de me apaixonar e de me dedicar à música, ouvindo no Museu da Imagem do Som, que eu estruturei e pedi e fiz com que os primeiros depoimentos para a posteridade, sobre eles vamos falar daqui a pouco, fossem exatamente os pioneiros do samba. Ou seja, aqueles que eram menos identificados com a mídia naquela altura, que se devotava, em 1965,
1966, a era dos festivais de música. Eram jovens que chegavam. Chico Buarque, Edu Lobo, Milton Nascimento, Caetano, Gilberto Gil, etc. Então, os antigos estavam afastados. O que é que eu fiz no Museu da Imagem do Som? Nessa época em que só se celebravam os novos, eu fiz o contrário. Eu trouxe para o pódio da imortalidade, no Museu da Imagem do Som, os antigos sambistas, os pioneiros do samba. Em geral, pobres, negros e não morando naturalmente em Ipanema, Zona Sul, Copacabana, que era a moda, naturalmente, onde moravam todos os que gravitavam, jovens, fazendo a era dos festivais e continuando a bossa nova. Como é que surgiu a ideia de gravar os depoimentos no Museu da Imagem do Som? Quando eu assumi o Museu da Imagem do Som, eu tinha 25 anos. E o museu, só para fazer uma longa história muito curta, o museu, ninguém sabia o que era. Que imagem, som, isso é cinema? Eu falei, sim, pode ser cinema, mas pode ser outras coisas. Então eu estruturei com um conjunto de críticos que eu juntei dentro do Museu da Imagem do Som, inaugurando o Conselho Superior de Música Popular Brasileira, para que as pessoas que eu imaginava que deveriam participar dos depoimentos para a posteridade não ficassem ao gosto e à escolha apenas de um diretor, que seria eu. Era responsabilidade demais. Então eu quis compartilhar aquela responsabilidade de chamar e de convocar as figuras para gravar os depoimentos para o Museu da Imagem do Som. Então, tudo isso fez com que o Museu da Imagem do Som florescesse em torno de críticos, 200 críticos. Foi o Conselho de Música Popular, depois de Música Erudita, depois de Literatura, depois de Cinema, depois de Artes Plásticas, até de Esportes. Então, tudo isso fez com que o Museu da Imagem do Som, sem dinheiro, heroicamente, eu nunca recebi nada do Museu da Imagem do Som e me dedicava quase que o dia inteiro, porque os meus chefes na Procuradoria, onde eu exercia o cargo de assistente jurídico, me liberavam porque sabiam que eu fazia de graça um trabalho heróico. Então, tudo isso fez com que realmente o museu se movimentasse e começasse a ser parido para a opinião pública, não apenas do Rio, como do país inteiro. Tanto que os primeiros depoimentos, que eu intitulei de posteridade, essas 3 palavras, depoimento para a posteridade, abriram o museu para o reconhecimento público, não apenas no Rio, já que todos os jornais davam primeiras páginas para os depoimentos, porque era uma absoluta originalidade. Os depoimentos com aquelas pessoas que muita gente nem lembrava, mas eram os pioneiros do samba. Então, a partir daí, o Museu da Imagem do Som, a partir dos depoimentos para a posteridade, começou, embora sem dinheiro, embora heroicamente, toda uma trajetória que o levou para ser reconhecido no Brasil inteiro e até internacionalmente, porque os depoimentos para a posteridade foram uma originalidade mundial. Só muito depois a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, começou os depoimentos orais, gravados em fitas, naturalmente fitas grandes na época, e também por câmaras de cinema, né? Mas isso tudo foi original e foi a partir do Brasil. E do Museu da Imagem do Som, a imagem, o som, foi quando começou seu envolvimento com o cinema. O senhor chegou a assumir cargos importantes como presidente do Instituto Nacional de Cinema e diretor-geral da Embrafilme. Quando eu ativei, movimentei, estruturei o Museu da Imagem do Som com grande sucesso, eu realmente não saía da mídia, não é? Então estava muito presente a minha atividade, o meu trabalho, e aquilo foi motivo para que, quando houve uma crise na estrutura oficial do cinema, a Embrafilme e o Instituto Nacional de Cinema, eu recebi um convite para ser o presidente de um e o diretor-geral de outro, por conta da atividade no Museu da Imagem do Som, por conta de fazer com que se coabitassem essas diversidades, que eram um governo, naturalmente do governador Negrão de Lima, do MDB, de oposição, mas que tinha que absorver toda aquela estrutura de pleno governo militar, né? Então, com muita habilidade, o que é que eu fiz dentro do Museu da Imagem do Som? Abri para a cultura toda uma grande janela que ficou muito credibilizada junto aos intelectuais, né? Eu criei os prêmios Golfinho de Ouro e Estácio de Sá para premiar os melhores do ano a partir do Museu da Imagem do Som, mas a partir do estado da Guanabara. O governador Negrão de Lima oficializou os prêmios que eu imaginei e realmente ele dava e conferia os prêmios com a presença dele. Só que os prêmios
eram eleitos pelos conselhos que eu criei, que já falei, Conselho de Música Popular, de Cinema, de Literatura, etc, etc. Então, os premiados eram 6 de cada ramo. Golfinho de Ouro, para a criação do ano, e Estácio de Sá para beneficência e para mecenato em cada uma dessas áreas. Então, isso foi um gesto, sobretudo, de liberdade e de reafirmação de um comportamento ético mais qualificado. Então, pessoas que não eram bem vistas pelo governo militar foram premiados. Eu assegurava no museu a premiação. Então, foram premiadas pessoas de esquerda, sabidamente, como Chico Buarque, que foi o primeiro a receber o Prêmio Golfinho de Ouro de Música Popular, Oscar Niemeyer, que foi o primeiro a receber o Prêmio de Artes Plásticas, Quirino Campo Frito depois, Neomar Muniz Sodré depois, e tantos outros que, independentemente de participação e de possibilidade de exercer ou não gostos e ações políticas, exerciam, no ver do Museu da Imagem e do Som, toda uma qualificação de grande importância, e essa importância era consagrada limpamente pelo Museu da Imagem e do Som. Portanto, era tão limpa essa estrutura que o governo militar simplesmente apenas rosnava, mas não ia às vias de fato de acabar. Era uma possibilidade de apenas advertência, mas nunca ia às vias de fato de acabar, nem comigo, nem com o museu, muito menos com os premiados. No período da ditadura militar, foi um período de grande efervescência musical e muitos artistas acabaram saindo exilados do país. O senhor resolveu ficar no país e brigar dentro, inclusive fazendo parte de um conselho. Como é que foi essa experiência? Isso foi muito depois do Museu da Imagem e do Som. Eu já, naquela altura, enfim, entre a minha saída do museu, 72, até 75, eu fiz palestras sobre a música popular brasileira, intituladas De Chiquinha Gonzaga a Paulinho da Viola e Martinho da Vila, para todo o país, enviado naturalmente por órgãos de universidades e departamentos culturais, etc. Então eu falei, tenho o privilégio de ter falado, isso me parece que foi muito original na época, entre 71, 75, 78, falei para mais de 1 milhão de jovens universitários e tal, correndo o país inteiro, semeando aquilo que eu gostava tanto e que apliquei no Museu da Imagem e do Som, semeando a história da música popular brasileira, considerando aquela história como definidora de fixação da nacionalidade, de fixação da miscigenação brasileira, de fixação do não preconceito em relação aos compositores, à música popular, em geral desprotegida pelas elites desde sempre. Portanto, aquilo tudo me deixou logo, como autor da Globo, da TV Globo, e eu ali trabalhei de 1975 a 1990 como autor da Globo. Só que quando estava na Globo, recebi um convite do Boni, do nosso Zé Bonifácio Sobrinho, para participar, substituindo o Otto Lara Rezende, de um conselho que lutava contra a censura em Brasília. Eu aceitei, e aí começou a luta contra a censura, que me rendeu, inclusive, um livro que eu publiquei no ano 2000, com os meus pareceres para liberar peças de teatro, filmes, letras de música, sobretudo, e novelas e casos especiais de televisão, além de teatro. Então, isso rendeu esse livro. É um livro hoje muito bem aceito pela universidade e pelos estudantes de comunicação, de jornalismo, etc. Infelizmente, esgotado. Capa, aliás, do Glauco Rodrigues, genial, né? Grande pintor Glauco Rodrigues, que fez o borrão, né? Em termos de vermelho, que significa o sangue, a perda, o esvair-se da cultura quando ela é censurada. Depois da instituição do Conselho, poucas obras continuaram a ser censuradas. Como é que vocês faziam para driblar a censura? Era o jogo da inteligência dentro do Conselho, que era dividido entre representantes da sociedade civil e representantes do Estado. Então, a gente exercia o convencimento pela cultura, pela definição, pela história e pela verdade. Isso fez com que a gente, em geral, nós fôssemos vencedores nos pareceres absurdos e abusivos
do Departamento de Censura na primeira instância. O que é que esse Conselho contra a Censura representava? A segunda instância dentro do Ministério da Justiça, para amenizar aquela grande pedra no calcanhar do governo militar, que era a proibição apenas burra e sem qualquer sentido lógico por parte dos censores de primeira instância. Como eram esses pareceres, por exemplo? Eram censores que não eram senão oficiais da polícia de costumes, não é? Então, eram conselhos, era o Conselho de Contra a Censura, um órgão que mediou em última instância aquilo que poderia e deveria ser liberado, né? Só que, enquanto o governo, o Ministério da Justiça, pensava e queria que o Conselho pudesse confirmar a censura que era exercitada dentro do Departamento de Censura da primeira instância, o Conselho começou a liberar. Isso causou uma justa inquietação no governo, porque via que realmente os seus censores estavam sendo desmoralizados pelo Conselho Anticensura, abrigando, em última instância, representantes do governo e representantes da sociedade civil. Sociedade civil que, a partir desses pareceres, começou a destruir a censura, que finalmente foi destruída pela Constituição de 1888, a Redentora. Nós, a bancada da sociedade civil, trabalhamos junto ao deputado Ulisses Guimarães e ao relator da Constituição, Bernardo Cabral, para tentarmos e conseguimos um artigo que fica extinta a censura no Brasil. Agora, o senhor falou de pareceres absurdos. Dá um exemplo de como era um parecer, por exemplo, de alguma obra que o senhor chegou a pegar. Eu me lembro de vários. Dois apenas. Uma música de Rita Lee e Roberto Carvalho, chamada Moleque Sacana, foi proibida apenas pelo adjetivo sacana. Eles entenderam que era um adjetivo pornográfico e proibiram pelo adjetivo. Um absurdo, já se vê. Outro, Dias Gomes fez uma sinopse para uma grande novela, que foi muito depois exibida, né? Que foi O Berço do Herói. E essa novela foi proibida não pelos capítulos, que ainda não estavam escritos, proibida pela ideia. A ideia foi proibida. Proibir essa ideia, vamos e convenhamos, é um abuso absoluto da censura. Vocês conseguiram liberar até o sexo explícito no cinema. Como é que foi isso? Foi uma liberação, até inclusive eu que sugeri a fórmula política para liberar. O que é que aconteceu? Aconteceu que a gente bolou uma forma que seria, inclusive, uma coisa já adotada em alguns países, de cinemas restritos. Era o chamado X-rated, ou seja, 3x, indicando salas restritas. Eram pequenas salas onde só se passava filme pornográfico passado para 21 anos. Ali o controle realmente de idade era muito mantido. Então, fez-se com isso, a partir do isolamento de filmes pornográficos em salas restritas com 3x, e proibidíssimas para menores de 21 anos, aquilo que quem quiser ver, já que é adulto, já que vota, já que é responsável por si próprio, que veja. Mas não admitível para crianças menores de 21 anos, muito menos para qualquer público, porque as pessoas que iam às salas restritas sabiam e queriam exclusivamente o filme pornográfico. Ninguém era iludido em relação a esse tipo de proposta. E aí surgiu então essa classificação, que hoje a gente chama de classificação indicativa, dividindo a programação por faixas etárias. Não, essa indicação sempre existia. Sempre existia pelo temível primeira instância de censura, que era o chamado DCDP, Departamento de Censura e Diversões Públicas. Quem viveu na época lembra que qualquer filme, em qualquer cinema do Brasil e qualquer programa de televisão, tinha uma tarja branca com letras pretas, DCDP, este filme, este programa está autorizado para... Aí tinha 12 anos, 14 anos e 18 anos. Em geral, eram rigorosíssimas as classificações. Mas essas classificações se mantiveram e se mantêm até hoje, só que mais liberais, apenas para preservar aquilo que as crianças devem ser preservadas. Ou seja, a necessidade
de que haja um certo controle para que coisas para adultos que não sejam convenientes para crianças menores de 12 anos pudessem, evidentemente, ser estabelecidas. Agora, o senhor sempre teve essa preocupação, né, da memória, de arquivar coisas, com a história do país, com a história principalmente da música no país. Como é que surgiu a ideia de ter um instituto? Essa ideia do instituto foi uma loucura da quase pré-velhice, né? Porque eu sempre, depois do Museu da Imagem e do Som, eu sempre, é claro, passei a vida inteira lutando contra a falta de memória. Lutando e luto sempre contra essa insistência, essa renitência da estrutura do país, especialmente as autoridades e muitos indivíduos também, que não veem as riquezas que guardam e que preservam a partir de colecionadores. O governo não tem o cuidado e os herdeiros de colecionadores tampouco têm o cuidado. Então, o que a gente vê? Vê um ralo pelo qual se escoam vários itens da memória nacional. Isso sempre me incomodou. Então, eu sempre lutei muito para que isso, a memória, pudesse ser preservada, tanto no nível de coisa pública quanto no nível de coisa privada. Então, eu, enfim, já no alvorecer, no entardecer da vida, vi que tinha muitas coisas comigo, inclusive minha coleção pessoal de discos, o que era muito importante, né? Colecionada desde os 12 anos de idade. E ali, então, eu vi que tinha que preservar aquilo. Aí criei o Instituto Cultural Cravo Albim, para o qual doei não apenas a minha coleção, mas também todos os meus bens, inclusive os bens imóveis, né? Então, foi um ato de coragem, eu convenci os herdeiros durante 2 anos para que abdicassem da minha herança post-mortem, depois da minha morte, para constituir uma instituição para preservar o som do Brasil. Isso foi e resultou no hoje Instituto Cultural Cravo Albim, que recebeu, depois de 2001, quando foi fundado, e a partir da origem da minha coleção pessoal, recebeu 20 vezes a mais daquilo que eu instituí como a minha coleção individual. Então, o distinto público abriga e procura permanentemente o Instituto para depositar pequenas ou grandes coleções de discos, sobretudo de discos LPs, de discos 78 rotações por minuto, de objetos da música popular. Em resumo, tudo isso, o rádio, esses rádios que estão aqui atrás, tudo isso constitui uma necessidade, pelo menos na minha apreciação, de defesa do patrimônio. A sua história está muito intimamente ligada com o rádio. O senhor criou vários programas de rádio. Como é que você vê o panorama do rádio hoje em dia? Primeiro, um rápido traço do meu amor pelo rádio. Eu sempre ouvia, como já falei aqui, a Rádio Nacional Marinho Veiga no meu radinho, antes de dormir, interno no Colégio Pedro II. E a partir daí a paixão pela radiofonia foi completa, tanto que nós estamos numa instalação da era do rádio, instalação raríssima, que é a exposição permanente mais preciosa do Instituto Cultural Cravo Albim aqui na Urca. E eu fiz, a partir de 1972, programas na rádio MEC, Ministério da Educação e Cultura Antiga, durante 40 anos, seguidos, sem sair nunca do ar, apresentando eu próprio meus programas que eu redigia ou improvisava, mas sempre preservando na Rádio MEC durante 40 anos a historiografia e a memória da era do disco e da era do microfone e da era de ouro da música popular brasileira. E especialmente daquilo que valia a pena mostrar em termos de programas individualizados. Tanto que eu tenho mais de 10 mil programas que veiculei pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, a Rádio MEC hoje, ao longo desse tempo enorme em que eu fiz com muito prazer a memória sendo recuperada a partir do rádio. Mas como você vê o panorama do rádio hoje, não só do rádio, mas de toda a música brasileira, principalmente com o advento da internet, das redes sociais? Você acha que houve uma modificação? Eu acho que houve. Eu tenho a impressão de que quando eu realmente começava na rádio, veio uma grande onda, que foi a onda da televisão, naturalmente, que começou a se implantar de uma maneira decisiva na década de 70 e na década de 80, cristalizando-se a sua imposição. Fez com que o rádio fosse afastado para um lugar. Pensava-se na época e se dizia, o rádio está acabado.
A televisão agora é a hora e a vez da comunicação. Não foi. A televisão, é claro, que tomou muito do rádio, mas o rádio continuou, se preservou, inclusive através do rádio de pilha, que reinventou o rádio, que era pesado e, enfim, era o rádio que ficava na sala, ficava Imóvel, né? no imóvel. A partir do rádio de pilha começou uma revolução. Depois veio a internet, já no final dos anos 90, começo do século XXI. E aí a internet também foi uma grande, digamos, opositora à permanência do rádio. Por quê? Porque as pessoas começaram, é claro, a ouvir músicas e a definir programas, inclusive em emissoras digitais. Mas, mesmo assim, a rádio continua e preserva o seu espaço. Eu espero que preserve sempre, embora não veja muitas esperanças que, no futuro, a rádio, como hoje está qualificada e reconhecida, ela possa sobreviver. Mas eu espero, torço para que o rádio não acabe nunca. O senhor sempre estudou em escola pública e foi pioneiro no projeto de ensinar sobre a música brasileira pelo país. Como o senhor vê o ensino da música e qual a importância pedagógica que a música pode ter? Eu acho decisivo, sobretudo junto às crianças e junto aos estudantes do ensino tanto elementar quanto do ensino médio. Por quê? Porque é uma falência no ensino, no ensino que vai de crianças de 7 anos até 18 anos, uma grande falta de apetência, falta de brilho, falta de interesse dos alunos em relação às matérias estudadas. Então não há por que não se aplicar como um dos instrumentos para interesse e fixação dos alunos nas salas de aula a música. Eu, por exemplo, aqui no Instituto, nós criamos um projeto precioso chamado MPB nas escolas. Não a prática da música, tocar um pandeiro, ou tocar um piano, tocar um violino, ou tocar o que seja de instrumento, mas a formação de plateia, ou seja, é a história da música popular brasileira, muito estudada através do nosso Instituto, por pessoas altamente especializadas, que gerou tudo isso, um programa que se chama, um projeto MPB nas escolas. E esse programa o que é? Não é senão a história da música popular brasileira, para que se convença aos jovens de hoje que tudo que eles gostam de agora, o funk, o rap, a música mais jovem, o axé, etc., tudo isso tem fontes anteriores e que vem desde o começo da nacionalidade, da miscigenação brasileira. Portanto, é um projeto que abriga definição de miscigenação, não de preconceito, de absorção daquilo que vale a pena em relação à história e aos personagens e aos ritmos que vêm rolando pelas décadas e pelos séculos, para gerar, tudo é gerado hoje pelo ontem. Não há como imaginar-se que tudo nasceu agora. Tudo não nasceu agora. As coisas nascem e se maturam ao longo de décadas, ao longo de séculos, ao longo de gerações. Portanto, esse projeto MPB nas escolas é um projeto prioritário e de que o Instituto Cultural se orgulha muito, além, naturalmente, do site na internet, que é o banco de memórias mais importante que nós dispomos hoje no Brasil para a música popular brasileira. É o dicionário www.dicionariompb.com.br. Ali você vai encontrar o dicionário Cravo Albim Online, que tem 12 mil verbetes. É o escoadouro de todo o trabalho do nosso Instituto para uma divulgação imediata e de graça para todo o Brasil e para todo o mundo, que é muito acessado. O dicionário no Japão, e nos Estados Unidos, em Portugal, na América Latina, muito acessado o nosso dicionário online. Tem alguma música que resuma a sua vida? Resumir não, mas eu tenho uma música que me deu grande, não satisfação, mas grande prazer, quando eu tinha 7 anos de idade. Ainda na cidade de Penedo, morando com meus pais, fazendo naturalmente o começo de aprendizado em escola pública, e que foi, em 1947 para 48, o Asa Branca, de Luiz Gonzaga, que qualificava muito bem e de uma maneira muito, muito bonita
tudo aquilo onde eu morava na época, que era o sertão, era o mato, era o Nordeste. Não é? Asa Branca do Luiz Gonzaga, de quem eu fui amigo tempos depois, foi um grande momento de abertura da minha visão. E, evidentemente, depois, o Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro, meus queridos amigos, depois, dentro do Museu da Imagem e do Som, que é uma música linda, enternecedora da alma gentil do brasileiro em seu geral. E, é claro, na Bossa Nova, o Chega de Saudade, João Gilberto, juntando Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e, sobretudo, a batida genial do nosso baiano João Gilberto. Também sempre gostei muito de cantoras, como já disse aqui, Ângela Maria, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira e, evidentemente, das contemporâneas, novas de agora, lideradas talvez por Maria Bethânia, mas com Clara Nunes, com Alcione e com tantas e tantas cantoras queridas que hoje rodeiam e definem o meu coração. Tá bom, Ricardo. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer e aprender com você. Imagina, um prazer o meu. À disposição.